É isso aí, galera. Tudo bom, pessoal? Professor Tudão, você que está estudando a legislação tributária federal, estadual, municipal, você quer ser fiscal, nada melhor que estudar a legislação tributária para a gente arrancar as vagas. Você que está chegando aí, chega mais para a gente poder fazer a resolução do nosso simulado de questões de legislação tributária. Professor Tudão, que simulado foi esse? Achei uma bomba, me ferrei. Na verdade, querida, a gente trata aqui de uma turma de alto desempenho, então é para você mesmo que está aí vislumbrando os cargos da área fiscal em todo o Brasil, então é para você que a gente está fazendo esse curso com alegria, né? Trazendo aí informações aí no fim de semana para você, tá bom? Então vamos lá, já vamos resolver, porque a gente tem aqui pouquinho tempo para poder resolver todas as questões. Vamos ver se a gente consegue fazer aí nos nossos 40 minutos. Vamos lá? Vai na telinha para a gente ver. O governador do estado do Rio Grande do Sul, preocupado com as repercussões do fechamento de muitos frigoríficos no estado, resolveu, por decreto, isentar pagamento de ICMS com relação à carne bovina pelo prazo de 1 ano. Olha só que interessante, né? Quer dizer, é justamente o que acontece o tempo todo, querido. Olha aqui para mim. O tempo todo acontece isso. O tempo todo o governador resolve lá, vou isentar a carne aqui que eu estou precisando melhorar aqui a situação dos frigoríficos no meu estado. Então eu vou lá e isento através de um decreto. Posso fazer isso? Isenção é matéria de decreto? Isenção não é matéria de lei ordinária específica, professor? Sim, é o que fala a Constituição Federal no artigo 150, parágrafo 6º. Mas a isenção, no caso do ICMS, não é uma exceção? É. E qual que é a exceção? A Lei Complementar Federal vai ditar a regra para a concessão de isenções e benefícios fiscais quanto ao ICMS. E a regra já existe, são os convênios com FAS, os convênios celebrados perante aquela reunião nacional dos secretários de Fazenda e seus representantes legais, e essa reunião nacional ela é 4 vezes ao ano nas reuniões ordinárias, e em qualquer momento pode ser feita uma reunião extraordinária. Então essa reunião é a reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, celebrando os conselhos. Volta para a telinha. Então, na verdade, quando ele falou isso aí, ó, para isentar o pagamento do ICMS em relação à carne bovina pelo prazo de 1 ano, acerca dessa situação, assinale a opção correta. A medida é inconstitucional, pois a isenção deve ser concedida mediante lei ordinária, desde que observado o princípio da anterioridade. Queridos, não vamos falar aqui de lei ordinária para concessão dessa isenção, porque, na verdade, para o ICMS, ela é concedida pelos convênios com FAS. Tá bom? Para o ICMS não se referenda dessa forma. Na hipótese de edição de medidas provisórias ser autorizada pela Constituição Estadual, sendo a isenção concedida por medida provisória, os efeitos seriam dentro de 90 dias. Quer dizer, concessão de isenção, esperar por medida provisória 90 dias para a sua concessão. Veja, a concessão de isenção, ela pode se dar com efeitos imediatos, né? Quer dizer, não precisa esperar. Por quê? Porque é o princípio da boa surpresa, né? Que não é uma má surpresa, né? O princípio da boa surpresa, eu vou conceder a isenção e, a princípio, a isenção vai ser dada, né, imediatamente. A medida decorre da seletividade da espécie tributária por sua natureza extra fiscal, né? E a isenção não confronta o princípio da isonomia. Veja, seletividade, por causa disso a gente vai dar isenção, quer dizer, porque a carne... Não, eu acho que não entrou nesse mérito a questão, não é verdade? O nosso tributo tem seletividade, sim, para alguns determinados produtos, como a cesta básica, nós vamos ter alíquotas diminuídas, mas não foi citado isso durante a questão. A medida é inconstitucional, pois a isenção deve ser concedida mediante convênios com FAS. Fechou? Esse é o gabarito da questão. Cabe ao Ministério da Fazenda estabelecer alíquotas mínimas aplicáveis às operações relativas ao ICMS. Na verdade, a alíquota mínima e máxima do ICMS é matéria de matérias importantes por resolução do Senado Federal. Tá bom? Então, nada a ver com essa alternativa. Gabarito da questão, essa aí estava mais fácil. A alternativa, a letra D de dados. Vamos para outra? Então, vamos para outra. Então, gabarito desta questão, a alternativa, a letra D. Outra questão. Idealize que um estado qualquer da federação foi publicado um decreto governamental, decreto de novo, pelo qual foi alterada a sistemática de recolhimento do ICMS sobre fornecimento de energia elétrica. Passou-se do sistema de encontro de contas, créditos e débitos estabelecidos por lei complementar para um sistema de recolhimento por estimativa, com base no apurado no mês anterior, realizando-se no mês subsequente o encontro de contas e admitindo-se o creditamento caso o saldo fosse favorável ao contribuinte. Com relação ao novo sistema de recolhimento do ICMS nesse estado, tal como registrado no decreto,
é correto afirmarmos que... Você entendeu? Então, o camarada vai tratar a respeito do creditamento, da sistemática de recolhimento do nosso... Não é nem de sistemática de recolhimento, sistemática da apuração do ICMS na energia elétrica daquele estado. E aí ele já faz aí uma mudança do confronto débito e crédito com o confronto relacionado aí a uma estimativa relacionada ao gasto anterior do mês, ao gasto do mês anterior, perdão. Tudo bem? E aí ele faz isso por decreto. Pode fazê-lo? Isso é válido? Isso não é válido, professor? Vai na telinha lá. Então ele fala assim, ó, essa situação, né, é válida, visto que não há necessidade de lei quando apenas se altera a sistemática de recolhimento do tributo. É ineficaz até que se complete o exercício fiscal em que foi promulgado decreto, só produzindo efeitos após esse período. O gabarito da questão afronta a Constituição, já que a criação de uma nova maneira de recolhimento do tributo deve ocorrer mediante lei, no sentido formal e também no sentido material. Quer dizer, a lei nova tem que explicar a forma como você vai se dar essa estimativa e quais são as situações, quais são as situações práticas em que essa estimativa vai atuar, né? Quer dizer, então, em que tipos de contribuintes, que tipo de responsáveis tributários, como é que vai ser feito isso, qual é o cálculo disso aí, como é que vai ser recolhido. Então, essa sistemática de apuração do tributo faz parte do tributo em si. Então, é matéria também reservada à lei. Faz parte da base de cálculo do tributo, faz parte de como você vai cobrar o tributo, como você vai pagar o tributo. Então, tudo isso é matéria reservada à lei. Então, a letra C é o gabarito dessa questão, tá certo? Afronta a Constituição, já que a criação de uma nova maneira de recolhimento de tributo deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material. Letra D é inconstitucional, uma vez que a fixação da nova sistemática para recolhimento do imposto tem que ser comprovada pelo CONFAS, tem que ser aprovada pelo CONFAS. Isso não está previsto na nossa, no nosso regimento interno do CONFAS, não tem nenhuma informação disso na Constituição Federal. É constitucional uma vez que tal sistemática é matéria reservada à legislação tributária. Muitas pessoas podem ter ido na letra E. Gabarito da prova, alternativa letra C. Matéria reservada à lei tratando do tributo. Beleza, pessoal? Bom, a lei, o ICMS estadual é imposto não cumulativo, com expressa determinação constitucional. A Lei Complementar 87/96, a nossa Lei Candir, que cai nas provas de vocês com fervor, né? Estabelece no caput do seu artigo 23 que o direito ao crédito do contribuinte, para efeito de compensação com débito do imposto reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração dos prazos e condições estabelecidos na legislação. De acordo com o parágrafo único do artigo adrede mencionado, o direito de utilizar o crédito ICMS extingue-se depois de decorridos. Olha aqui para mim, queridos, eu quero que você se prepare firmemente para os concursos da área fiscal. 2021 deve ser um concurso atrás do outro. Então, na idade, está tudo represado, daqui a pouco vai sair um concurso atrás do outro. Esse de Aracaju só foi a cerejinha do bolo, vai vir muito mais coisa por aí, inclusive da área fiscal estadual. Tomara que nós tenhamos aí um concurso para a esfera federal, para a Receita Federal do Brasil, vai ser muito bom, mas eu quero que você continue firme nesse propósito. Quanto ao direito ao crédito, está lá na Lei Candir, o direito ao crédito é um direito do contribuinte. O crédito é um direito escritural, vale que está escrito naquela nota fiscal. Bastou haver um destaque do ICMS na nota, você tem direito ao crédito. Quem recebe aquela nota tem direito ao creditamento do imposto, né? E aí o que acontece? Esse creditamento está relacionado diretamente à nota fiscal, você tem que lembrar disso, é um direito escritural, vale o que está escrito naquela nota fiscal. Então a data da emissão do documento é muito importante. 5 anos a contar da data da emissão do documento é o que fala a nossa Lei Candir quanto ao direito ao crédito do contribuinte. Volta na telinha? Então, gabarito da questão alternativa, letra C, 5 anos contados da data da emissão daquele documento. Guarda isso aí para a gente poder levar para a prova. Vamos para essa questão aqui, uma questão prática que normalmente cai na prova. Uma distribuidora de combustíveis do Rio de Janeiro vende gasolina para um posto de gasolina de Campinas, São Paulo, que vai comercializar o produto. E para uma empresa prestadora de serviço de transporte intramunicipal de Paulínia, que vai utilizá-lo nas suas prestações de serviço de transporte intramunicipais. Então, dá uma olhada aqui.
ela, a distribuidora de um estado, vende para outro estado para quem vai comercializar, que é o posto de gasolina, e para quem vai ser o usuário final, que é o prestador de serviço que bota no seu caminhão para prestar o seu serviço. Tudo bem? Então, você está vendendo para quem vai revender e está vendendo para o consumidor final. As duas comparações são muito importantes. Lembra que quando você vende para quem vai revender, não incide o imposto por imunidade constitucional, só vai incidir na saída futura quando o posto de gasolina vai vender ao consumidor final. Lembra que quando você vende ao consumidor final, já incide o imposto, o estado de origem recolhe todo o tributo para o estado de destino, conforme a Lei Candir prevê. Temos que lembrar sempre destas circunstâncias. Volta para a telinha. Então vamos lá. De acordo com a Lei Candir, nas remessas que a distribuidora Cairoca fizer para essas duas empresas, a remetente, vamos lá. Então, não se debitará nem recolherá o ICMS para o Estado do Rio de Janeiro, nem os adquirentes paulistas poderão debitar ou recolher o imposto aos cofres de São Paulo pela entrada de gasolina nesse estado, relativamente às aquisições feitas em operações interestaduais. Veja, vamos lembrar aqui, vamos fazer um pequeno esqueminha aqui, ó. Rio de Janeiro está mandando para o posto que vai revender. Essa saída é imune. A entrada no estado de São Paulo, né, que é Campinas, o posto, ela também está amparada por não incidência. O fato gerador vai se dar aqui, mais adiante, na venda ao consumidor final, o seu João. Tá bom? Mas é claro, tudo isso aqui eu posso botar no regime de substituição tributária e eu faço a distribuidora pagar todo o tributo para o estado onde o consumo vai se dar lá na frente, né, que é São Paulo. Mas tudo bem. Então, agora, a saída aqui do combustível da distribuidora do Rio de Janeiro para a transportadora de Paulínia já é tributada na entrada do estado de consumo. É o que fala a Lei Candir. E aí todo o tributo já é para o estado de São Paulo, onde a princípio vai se dar o consumo final daquele produto. Tá bom? Então a letra A está fora. Letra B de bola. Deverá se debitar e recolher o ICMS para o estado do Rio de Janeiro, mas somente o posto de gasolina poderá se creditar no imposto. Veja, quando há substituição tributária, você não tem regime de débito e crédito, tá bom? Então não se fala em creditar-se de imposto. Não, poderá se debitar e recolher ICMS para o estado do Rio de Janeiro. Em nenhum dos dois casos nós temos ICMS para o Rio de Janeiro, tá bom? Nenhum dos dois casos ICMS é para o Rio de Janeiro. É sempre para o estado onde vai haver o consumo. Não se debitará nem recolherá o ICMS para o estado do Rio de Janeiro. Não vai se debitar nem recolher ICMS para o estado do Rio de Janeiro. Mas na qualidade de contribuinte, deverá debitar e recolher ICMS a favor dos cofres de São Paulo pela entrada de combustível nesse estado, relativamente às aquisições feitas pelas duas empresas. Veja, a tributação na entrada só vai ser contra a transportadora, que é a consumidora final. Por isso que a letra C está fora. A tributação somente na venda ao consumidor final, que aqui, ó, aí sim vai se dar na situação do posto de gasolina. O momento vai se dar de forma diferente. Letra D. Deverá, de um lado, se debitar e recolher ICMS para o estado do Rio de Janeiro e, de outro lado, deverá, na qualidade de contribuinte, debitar e recolher ICMS a favor dos cofres de São Paulo pela entrada do combustível nesse estado, relativamente às aquisições feitas pelo posto de gasolina. Também não é o caso, queridos. Não é o caso. Veja lá, não se debitará nem recolherá o ICMS para o Rio de Janeiro, mas o prestador de serviço de transporte intramunicipal na qualidade de contribuinte deverá pagar o imposto ao Estado de São Paulo pela entrada de combustível nesse estado, relativamente às aquisições efetuadas por ele. Veja, olha que interessante. Existe um fato gerador aqui na entrada do nosso estado, onde o transportador de São Paulo deveria pagar, né, recolher esse imposto para o nosso estado, e por substituição tributária, o estado de origem vai recolher todo o imposto para o nosso estado. Este é o gabarito da questão. Não vai haver débito nem crédito nessa situação, mas o prestador de serviço, como ele é o contribuinte, inclusive, é o que fala a Lei Candir. Quem adquire de forma interestadual, como consumidor final, combustível, se torna contribuinte no imposto. O que é ser contribuinte? Quer dizer que ele tem um fato gerador a pagar. O responsável tributário que vai pagar tudo nessa cadeia econômica vai ser o substituto tributário. Então vai haver uma substituição tributária aqui, onde a distribuidora de petróleo do outro estado vai fazer o recolhimento, né? A distribuidora de petróleo do outro estado vai fazer o recolhimento para o estado, né, do Rio de Janeiro. Para o estado de São Paulo, no final das contas. Tudo bem, pessoal? Então, gabarito dessa questão, olha aqui para mim.
Essa questãozinha é a questãozinha clássica em prova, eles sempre colocam a situação do combustível. Muitas vezes não é o combustível que eles colocam, mas é a energia elétrica. Se for energia elétrica, o pensamento é praticamente o mesmo, tá bom? Porque os dois são citados nominalmente no artigo 9º da Lei Candir. Fica essa boa dica para você. Você que está no nível avançado de preparação, toma cuidado com esse tipo de questão, tá bom? Então lembra da venda interestadual de petróleo, combustíveis e energia elétrica. O que acontece quando você vende a uma pessoa que ainda vai revender e o que acontece quando você vende ao consumidor final. Tá certo? Volta na telinha lá. Então, continuando. Outra questão. Sobre a base de cálculo do ICMS devido por operações seguintes. Então, a gente está falando da substituição tributária por retenção do imposto. Em regime de substituição tributária, é possível afirmarmos que... Então, isso tudo aqui está na Lei Candir, então serve para qualquer estado que a gente vai falar aqui. Só pode ser fixada pela administração tributária conforme os preços únicos ou máximos, previamente determinados por autoridade competente para a regulação de mercados. O problema aqui está, só pode ser fixado. Tem momentos que nós usamos o preço único ou máximo indicado pelo fabricante, tem momentos que a gente usa o preço único ou máximo indicado pela autoridade competente, quer dizer, esse só pode aí já gerou o erro na questão. Letra B. Será fixada pela soma dos valores relativos à entrada do bem ou recebimento do serviço, incluindo frete, seguro, encargos, com a margem de valor agregado, inclusive lucro, nas operações ou prestações seguintes. Será fixada pela soma dos valores relativos à entrada do bem ou recebimento do serviço, frete, seguro, encargos, margem de valor agregado, inclusive lucro, das operações ou prestações subsequentes. Interessante que aqui ele está citando aqui, né, será fixada, como se fosse possível afirmar que será fixada, quer dizer, como se fosse sempre dessa forma, e a gente sabe que essa é uma das formas, não é necessariamente a forma. Por exemplo, será obrigatoriamente fixada, aqui já temos um erro aqui, ó, por preço final ao consumidor sugerido pelo substituto tributário, em caso de inexistência de preços únicos ou máximos fixados por autoridade competente para a regulação de mercados. Não é o que fala a lei, né? Na verdade é o contrário. Só poderá ser fixado pela administração por meio de pesquisa de preços finais praticados em mercado. Também não é o que fala a lei. Não pode utilizar os levantamentos de preços praticados em mercados para a determinação da margem de valor agregado nas operações subsequentes. E a letra E. Não pode utilizar os levantamentos de preços praticados em mercado para a determinação da margem de valor agregado nas operações subsequentes. Essa também está errada, né? Porque ele falou aqui o não. Não pode utilizar-se. Então, na verdade, de todas as alternativas, a correta está aqui, ó. Alternativa letra B de bola. Será fixada pela soma dos valores relativos à entrada do bem ou recebimento do serviço, incluídos frete, seguro e encargos, com a margem de valor agregado, inclusive lucro, nas operações ou prestações subsequentes. Essa é uma das formas de você fazer a base de cálculo. Como nas outras você vê, só pode ser fixada, será obrigatoriamente fixada, só poderá ser fixada, você vê que nas demais ele realmente gerou uma nulidade na alternativa quando falou isso, né? Mas a letra B, então, é o gabarito da questão. Tá bom, pessoal? Então, questão 5 aí, a alternativa letra B de bola. Questão 6. Qual que é o elemento que não integra a base de cálculo do ICMS nas operações de importação de mercadorias? Olha aí para mim. Outro tema bastante recorrente nas provas de concurso é saber da base de cálculo do ICMS nas operações com mercadorias. PIS e COFINS, agora toda aquela problemática que nós tivemos aí nos últimos julgados do Supremo Tribunal Federal, tirando elas da base de cálculo incluindo elas na base de cálculo do ICMS, tirando o ICMS da base de cálculo da PIS/COFINS. Quer dizer, tem muita situação aí, inclusive, para a gente poder ver em concurso. Mas, nesta questão, o que realmente não entra na base de cálculo do ICMS na importação? Praticamente tudo entra na base de cálculo do ICMS na importação. O que está fora da base de cálculo do ICMS na importação? Vamos ver? Vai na telinha lá. Então, ele fala assim, ó, o II, Imposto de Importação, e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Estes estão dentro. Dentro, vamos botar a letra D de dentro. Pula ali, ó. A contribuição do PIS e da COFINS incidente na importação. Isso está dentro. Ao contrário, PIS e COFINS não entra, o ICMS não entra na base de cálculo da PIS e COFINS, segundo o Supremo agora. Mas a PIS e COFINS entra na base de cálculo do ICMS.
Taxa de utilização do Siscomex, Sistema de Comércio Exterior, o pessoal tem que utilizar o sistema para poder fazer as informações relativas àquela determinada valor, né, que está sendo importado, quanto àquela importação, fazer o registro da DI. Então, essa taxa entra dentro da base de cálculo de ICMS na importação. Quaisquer despesas aduaneiras devidas à repartição alfandegária. Aqui é interessante. Quando a despesa é devida à repartição alfandegária, tipo multa que foi aplicada naquela importação, ela entra na base de cálculo do nosso ICMS na importação. A taxa de armazenagem de capatazia que está fora, ela é que é o gabarito da questão, tá? A taxa de armazenagem de capatazia, olha lá. Primeiro, a turma do STJ julgou o recurso especial que decidiu por maioria que as despesas de capatazia não devem integrar o valor aduaneiro, base de cálculo do imposto de importação. Então, o STJ já decidiu, né, ao permitir em seu artigo 4º que se compute os gastos com descarga de mercadoria no território nacional do valor aduaneiro de respeito aos limites impostos ao acordo de valoração aduaneira, tendo em vista que a realização de tais procedimentos e a movimentação de mercadoria ocorre apenas após a chegada da embarcação, ou seja, após a sua chegada ao porto alfandegado. Então, entende-se então que essas despesas com o material, por exemplo, que foi importado, ela não vai entrar, né? Despesa com capatazia, despesa com, como ele fala aqui, armazenagem. Isso aqui é tudo pós-importação e não entra dentro da base de cálculo do ICMS na importação. Então, por isso, por o julgado do STJ, pelo posicionamento do Tribunal Superior, né, a Receita Federal passou a não fazer a cobrança sobre as taxas de capatazia do imposto de importação. Então, já sai de um dos elementos da base de cálculo do ICMS, já sai da base de cálculo do ICMS. Então, gabarito a questão, alternativa à letra B de bola. E aí vem umas questãozinhas que eu vi de propósito aqui, né, para pegar você. Olha aqui para mim. Então, às vezes, você fica pensando assim, não, a provinha de TCD, nas provas aí da Receita Estadual, são tudo facinho. E não é bem assim. E outra coisa que eu vou falar para você, meu querido futuro fiscal. Às vezes você pensa assim, não, esse nível de TCD é muito difícil para mim, né? Tem que ter formação em direito. Queridos, eu conheço vários colegas hoje da área fiscal que trabalham com ITCD nesse nível e que não são formados em direito. E, aliás, são muito bons em trabalhar com ITCD. Então, o fato de você conhecer uma regra lá no Código Civil Brasileiro e aplicar ela no dia a dia, lá no seu trabalho, não vai impedir que você, a princípio, seja um bom fiscal ou não seja um bom fiscal. Quer dizer, tem muitos colegas que trabalham com ITCD em todo o território nacional e que não têm formação em direito. Às vezes, chefe de setor. Então, o futuro fiscal toma cuidado. Vamos lá para a prova. Então, olha lá. Questão número 7. Jair celebrou um contrato de união estável com Marta em agosto de 2020. Antes dessa data, Jair já possuía uma casa em São Luís do Maranhão, a qual estava avaliada em 240 mil. Em setembro de 2020, o casal resolveu adquirir um sítio em Imperatriz, também no Maranhão, o qual tinha como valor de mercado 180 mil. Ocorre que Jair veio a falecer em um atropelamento em outubro de 2020, sem deixar qualquer testamento. Jair não teve filhos e o seu velório compareceram seus únicos parentes que ele tinha vivos, sua mãe Leontina e seu irmão Roberto. Considerando a legislação de TCD, podemos concluir que o valor da base de cálculo TCD devido por Marta, relativo aos bens acima discriminados, equivalerá a quanto? Você vê que a gente tem todas as situações mais esquisitas, né? Temos uma união estável, tá certo? Temos aqui uma situação onde ele tinha um bem antes da união estável e depois da união estável, beleza? Temos também a situação dele ter mãe viva e o irmão, tá certo? E aí eu quero saber quanto que vai ficar para a sua, vamos dizer assim, a pessoa que estava em união estável com ele. Quer dizer, qual que é a base de cálculo? Ou seja, que a gente não está nem preocupado com o valor do imposto, porque aí dependeria da alíquota de cada estado, tá certo? Então, ó, antes de começar a tratar do canhão recebido pelas herdeiras, vamos definir qual é a herança deixada por Jair. Quanto à casa em São Luís, repare que este é um bem particular, de modo que deve ser integralmente transmitido na herança. Olha só que interessante. Os bens particulares são aqueles bens que não compõem a divisão no regime de casamento, né, ou no regime de união, no caso da união estável. Então, esse bem particular diretamente vai para o que nós chamamos herança, a legítima. Né?
Ele vai direto para a legítima, ele não tem divisão anterior, não tem emeação, vamos dizer assim. Lembre-se que por força do artigo 1725 do Código Civil, na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se as relações patrimoniais no que couber o regime de comunhão parcial de bens. Então, se os companheiros não fizeram nenhum tipo de contrato anterior, então eles estão no regime de comunhão parcial de bens. Significa dizer o quê? Significa dizer que os bens que tiveram depois do casamento ocorre a ameação. Então, quanto ao bem imperatriz, por ter sido esse imóvel adquirido pelo casal após a celebração da união estável, caberá então direito a metade para a Marta. Então, a Marta já tem direito à metade do imóvel. Marta já tem direito a 90 mil, que é a sua meação. Vou botar aqui do imóvel imperatriz. Beleza? Tá bom. E o que acontece? Bom, o restante vai para a herança. Quanto que é o valor da herança, então, professor? O valor da herança vai ser o bem particular, 240 mil, mais os outros 90 mil que não foram diretamente para Marta por meação. Total, 330 mil. Para a partilha dessa herança, como não foi deixado o testamento, precisamos buscar disposição legal, sucessão legítima, de tal modo que devemos conjugar o artigo 1790 com o artigo 1829, todos do Código Civil Brasileiro. Então, o artigo 1790. A companheira ou companheiro, então é o caso, nós estamos ali com a companheira Marta, participará da sucessão do outro companheiro falecido, o de cujos, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas seguintes condições. Se concorrerem com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente que, por lei, for atribuída ao filho. Se concorrer com descendentes, só do autor da herança, tocar-lhe-á metade do que couber a cada um deles. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Então, ou seja, como o de cujos não tinha filhos, a sucessão da companheira irá obedecer à regra prevista no caput e no inciso 3. Então, vai ter direito a um terço da herança. Assim, antes de completarmos o inciso 3, repare que logo no começo do artigo 1790, limita a sucessão da companheira apenas quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, de tal forma que o bem particular, mencionado em questão, não deverá ser partilhado à companheira. Feita a ressalva acima, passemos à análise do item 3. Tal como vemos, o dispositivo deixa clara a limitação da participação da companheira. Nessa situação, concorrendo com um herdeiro ascendente do de cujos a um terço da herança. Nesse caso, a herança que ela concorre seja um terço de 50% do imóvel de imperatriz. Assim, Marta receberá um quinhão de 30 mil. Na realidade, veja só, quando a companheira ou companheiro participar da sucessão do outro, mas quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, olha só o que acontece. Se concorrer com outros parentes sucessivos, terá direito a um terço da herança. Então, na realidade, ela teria direito, ao que nós chamamos aí, um terço da herança a ser recebida. Ou seja, dos outros 50% do imóvel, os outros 90 mil, veja, ela não participa daquele outro imóvel, mas desses 90 mil ela tem direito a um terço disso. Ou seja, ela tem direito a 30 mil. Fiz até um esqueminha aqui para você entender, mas depois a gente vai ver o esqueminha. Então, no mais, todo o restante da herança deverá ser destinado à herdeira ascendente do de cujos, a qual receberá um quinhão de 300 mil. Observe que a sucessão agora relativa ao quinhão deve ser recebida pela mãe do falecido, vai obedecer a regra do artigo 1829. A sucessão legítima difere-se na seguinte ordem: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado com este no regime de comunhão universal, ou na separação obrigatória de bens, ou no regime de comunhão parcial, e o autor da herança não tiver deixado os bens particulares. Não é o caso, ele deixou bens particulares. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge sobrevivente e aos colaterais. Então, na realidade, aqui nós temos aqui a divisão. Leontina vai receber o seu quinhão, de 300 mil.
O quinhão número 2 é a Marta, que vai receber de 30 mil. Lembre-se que Marta irá participar da herança apenas quanto aos bens onerosamente adquiridos na constância da união estável. O detalhe importante é que a herança é composta de 100% do imóvel de São Luís, que vai ficar com a Leontina, 50% do imóvel de Imperatriz e os outros 50% do imóvel de Imperatriz são pertencentes a Marta, por meia ação, né? Então, na verdade, o quinhão que a nossa querida vai receber é somente sobre esses 50%, e é 1/3 somente desses 50%, somente os 30 mil, tá bom? Então, dos 330 mil, que seria, né, o valor, esses 330 mil estão compostos pelo valor de 240 mais 90, tá? Então, esses 330 mil são os 240 do imóvel tido antes da e os 90 mil que não são ameação. Desses 90 mil, 1/3 vai para Marta, né? E é sobre esse 1/3, não é a ameação que vai ser cobrado o imposto. Sobre esse 1/3 que vai para Marta que vai haver a incidência do tributo, 1/3 de 90 mil. Tá certo? Então, o gabarito da questão, ó, na minha situação, calma, aí a questão aqui, a pergunta considerando a legislação de ITCD, podemos concluir que o valor da base de cálculo do ITCMD devido por Marta vai ser 30 mil reais. A alternativa letra B. Você acertou essa? Olha aqui para mim. Professor Tudão, não sabia isso de forma alguma. Então, mas é um nível que vai chegar a você, seja na prova, muitas vezes a prova da GV, a prova da Fundação Carlos Chagas, são as que mais têm caído questão nesse sentido. Então, toma cuidado. E eu botei esse nível mesmo para a gente poder se preparar melhor para a prova, tá bom? Volta na telinha. Então, olha, continuando, aí ele fala assim, ó. Na mesma situação anterior, caso Marta, ao invés de ter celebrado o contrato de união estável, tivesse se casado com Jair pelo regime de comunhão parcial de bens, né, que é o que seria assim uma situação normal, qual seria o valor da base de cálculo do ITCD devido por ela? Então, na comunhão parcial, já não teria a situação daquele 1/3, né? Na comunhão parcial, a gente já poderia pensar o seguinte, nesse caso, temos que considerar puramente o previsto no artigo 1829 do Código Civil, já transcrito, devendo o cônjuge e herdeiro ascendente repartir herança, né, de 330 mil, igualmente entre as duas, tal disposto nos artigos 1836 e 1837. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, quando ele fala igualdade em grau, e diversidade em linha, aqui ele está falando os pais do decúdios ou os pais da pessoa que não faleceu. Os ascendentes em linha paterna herdam a metade, cabendo aos outros a outra aos de linha materna. Concorrendo com o ascendente de primeiro grau, ao cônjuge caberá 1/3 da herança. Cabe-lhe a metade desta se só houver um ascendente, ou se maior for aquele grau. Observe que o intuito do artigo 1837 é estabelecer que o cônjuge, quando concorrer com os pais do decúdio, deverá receber um quinhão idêntico ao deste ascendente. Por fim, atente para o fato de que a sucessão com os ascendentes e o regime de bens do casamento não influencia na concorrência do cônjuge. O regime de bens será importante quando o cônjuge concorrer com descendentes. Interessante essas situações todas, a gente já deixa bem marcado aqui para você essa frase aqui, ó, que quando você concorre com ascendente e tem pai e mãe vivo, por exemplo, e houvesse aqui a esposa viva, então você vai concorrer e cada um vai receber 1/3. É o que ele fala. Mas como ele falou ali, só tinha a mãe viva, né, e a esposa viva, então agora cada um concorre à metade. Isso independe do regime de bens, como está previsto nos artigos 1836 e 1837. Então, o legal aqui é que o gabarito da questão vai ser metade para cada uma, 150 mil. Gabarito aqui da questão 8, 150 mil. Tá bom? Olha aqui para mim. Fácil? Não. Mas é para o nível elevado que você está? Sim. Fica firme no papel, nós vamos arrancar a vaga. Tá bom? Então, fica firme. Vamos ser fiscal, queridos. E um dia você pode se deparar com isso e vai falar, nossa, Tudão, lembrei da tua aula. Tá bom? Vai na telinha lá, meu querido. Então, continuando. Então, eu fiz aqui o desenho, ó, né? Metade para cada uma aqui, né?
É isso? A metade está certa aqui, quer dizer, quanto que é o valor aqui? 330, perdão, então não é 150, tá? Eu fiz aqui um negócio aqui, mas é 330, então é 165 para cada um. Tá bom? Perdão aqui, ó. Fui dar os gritos aqui, né, meu? Errei na conta. Tá lá, ó, metade para cada um. Vamos. Uma empresa no estado X que possui 3 estabelecimentos alfa, beta e gama adota a sistemática da centralização da apuração e recolhimento de ICMS. No mês anterior, o estabelecimento alfa, que foi escolhido para ser o centralizador, apurou um saldo devedor de 40, enquanto que os estabelecimentos beta e gama apresentaram saldo credor de 20 e 30, respectivamente. Após ser efetuada a centralização, assinale a alternativa que indique um saldo final no estabelecimento não permitido pela sistemática abordada. Né? Quer dizer, é interessante que a situação da centralização deve ser feita dessa forma. Olha só que interessante. Centralização da apuração e do recolhimento. Nós temos um centralizador. Todos os estabelecimentos com saldo devedor devem fazer suas transferências. O estabelecimento com saldo nulo não tem que fazer nada. E os estabelecimentos com saldo credor, a transferência não pode exceder o valor a ser absorvido pelo centralizador. Né? Então, a transferência não pode exceder o valor a ser absorvido pelo centralizador nos saldos credores. Então, ele está falando, eu tenho alfa, eu tenho beta, eu tenho gama. Eu tenho alfa com saldo devedor de 40. E beta e gama tem o saldo credor de 20 e 30. Quais são as situações que poderão acontecer? Todo mundo transferir para alfa? Não pode. Por quê? Porque tem um limite. O saldo credor não pode ultrapassar aquilo que alfa pode receber. Por isso que alfa não pode ficar com saldo credor. Só por isso. Alfa não pode ficar com saldo credor. Por quê? Porque, como a gente viu no desenho aqui, ó, a transferência não deve exceder o valor a ser absorvido pelo centralizador. É assim que funciona. Isso está na Lei Candir, serve para todos os estados, tá bom? Todos os estados hoje podem ter centralização da apuração e recolhimento do tributo, do ICMS, tá bom? Pode ser que o alfa fique com 0? Sim. Se esse aqui passar 20, por exemplo, esse aqui passar 20, beleza, o alfa vai ficar com 0. O beta pode ficar com 10? Pode, porque o gama pode passar 30 e o beta pode passar 10, beleza. O beta pode ficar com 0? Sim, se ele passar os 20 dele, vai ficar com 0. O gama pode ficar com 0? Pode, se ele passar os 30 dele, vai ficar com 0. Então, a única situação que não pode acontecer é a da alternativa letra A. Tá bom? Professor Tudão, eu nunca ia entender essa questão se você não respondesse aqui ou não explicasse para mim. Firmes no propósito. Temos que entender, queridos, que as questões aqui são de nível avançado mesmo para que você possa, né, chegar no nível da prova. Mas é bom que a gente está falando de uma matéria muito importante, que é a centralização da apuração e do recolhimento do imposto, que é pertinente a qualquer estado brasileiro. Está na Lei Candir. Tá bom? Última questão. Professor, poxa, fica aí com a gente, professor. Cada vez mais eu me sinto fiscal do teu lado. Vamos lá, vai lá, Teninha. O governador do estado X, recém-impossado, resolveu conceder uma série de benefícios fiscais, mas ele botou entre aspas, de propósito aí, para agradar a população do seu estado. Diminuiu a alíquota de ICMS dos artigos da cesta básica dos atuais 12% para 7%. Concedeu diferimento na venda efetuada por produtores rurais a estabelecimentos industriais. Concedeu redução de base de cálculo na prestação de serviços de comunicação efetuados por provedores de internet. Reduziu a alíquota de perfumes e cosméticos dos atuais 25% para 12%. Sujeitou armas de fogo ao regime de substituição tributária com retenção do imposto nas operações subsequentes, sendo que o fabricante, né, será o substituto tributário. Dentre os benefícios acima, quantos dependem exclusivamente de aprovação de lei estadual? Olha aqui para mim. A situação é a seguinte. Aquilo que não é benefício fiscal, que o que é benefício fiscal, a gente tem que ter convênios do CONFAS. O que não é benefício fiscal é a lei que vai tratar a respeito daquela situação. Tá certo? Então, a situação aqui é bem interessante, né? O que é efetivamente esse benefício, né? Dentre os benefícios, aqueles que não precisam de convênio. Basta a lei estadual tratar do assunto. Não é considerado um benefício fiscal propriamente dito. Vamos ver? Diminuir a alíquota de ICMS em artigo de cesta básica dos 12% para 7%.
Aqui, a lei é que determina se você diminui de 12 para 7. O problema é que 7% é uma alíquota menor que a interestadual. E você pode ter alíquota interna menor que a interestadual? Pode. Quando? Quando houver um convênio com FAS. Então, o item 1, toma cuidado. Você precisa de convênio para diminuir essa alíquota abaixo da alíquota interestadual. Então, esse item aqui precisa de convênio. Não faz parte do gabarito. Conceder diferimento na venda efetuada por produtores rurais a estabelecimentos industriais. Você dá diferimento? Diferimento é uma forma de subvenção tributária. E você dá diferimento é uma situação interessante que está relacionada diretamente à situação da substituição tributária propriamente dita. Então, toma cuidado nessa situação. Coloque essa situação aí como uma situação onde você tem a substituição tributária, basta a lei. Então, lei. Aqui faz parte do gabarito. Conceder redução de base de cálculo. Opa, redução de base de cálculo é um benefício fiscal. Precisa de convênio. Não faz parte do gabarito. Reduzir a alíquota de perfume de 25 para 12. Essa redução de alíquota, ela não tem nada a ver com a alíquota interestadual. Na verdade, ela ficou igual, não ficou menor. Então, basta lei. Né? Então, está dentro do gabarito. Sujeitar arma de fogo ao regime de subvenção tributária. ST não tem nada a ver com benefício fiscal. Então, lei também. Eu tenho o item 2, precisa de lei. O item 4 precisa de lei. E o item 5 precisa de lei. Você entendeu a questão agora? Os outros dois precisam de convênios do CONFAS. Como eu quero? Quais dessas situações precisam exclusivamente de lei? São 3 situações. Gabarito da questão. Tá bom, pessoal? Olha aqui para mim. Fiquem firmes no propósito. Sejam futuros auditores fiscais em todo o território nacional. Esse é o desejo do professor Tudão para você. Valeu, colega! Até a próxima!